Olá, eu sou a Kellen, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita de hambúrguer de cenoura. E eu vou gravar esse vídeo hoje porque eu estou preparando marmitas, preparando alimentos para deixar prontos e congelados para o meu puerpério. Eu estou grávida, estou entrando no 9º mês de gestação, já na reta final, e eu estou deixando as coisas preparadas, organizadas, preparando alimentos, deixando congelados, para que facilite depois na minha nova rotina. E então eu vou deixar essa receita para vocês, para quem quiser testar, quiser fazer. E também no final do vídeo eu vou deixar algumas dicas de outros alimentos, outras receitas, assim, outras opções que tu pode fazer para deixar congelado, para já deixar preparado, para facilitar depois durante o puerpério. Mesmo que tu tenha a rede de apoio, né, como se diz, mesmo que tu tenha alguém ali te auxiliando nesse momento, é importante acho interessante tu deixar algumas coisas já prontas para facilitar também para todo mundo, né? Que é o meu caso. Vou deixar algumas coisas já preparadas para facilitar depois na rotina. Esse hambúrguer de cenoura é uma opção bem nutritiva e um lanchinho rápido e fácil de, estando congelado, é só colocar na frigideira, então é bem prático e é muito gostoso, todo mundo gosta aqui em casa. E eu falo hambúrguer, mas eu faço eles pequenininhos, porque eu não tenho aquele molde de hambúrguer, então eu faço na mão, o tamanho que cabe na minha mão, então acaba ficando pequeno. Mas tu pode fazer do tamanho que tu quiser, pode fazer bem grandão, vai da tua preferência. E agora então, vamos para a receita comigo, eu vou deixar todo o passo a passo e também vou deixar a receita escrita aqui na descrição para ficar melhor para vocês. Eu faço de olho, na verdade, toda a receita. Eu sempre faço de olho, eu faço com a quantidade que eu tenho de cenouras, eu nunca faço assim com uma quantidade certinha. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem essa minha receita de olho. Peço para que tu já se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e depois comenta aqui embaixo se tu gostou da receita. Vamos então para o passo a passo. Vamos aos ingredientes então. Cenouras, que é o ingrediente principal da nossa receita, e aí vai da quantidade que tu conseguir comprar ali, que tu conseguir encontrar. Eu tinha essa quantidade aqui em casa, são 6 cenouras médias, não vai render muitos hambúrgueres essa quantidade, mas eu vou fazer com o que tem, e aí depois eu faço mais. Também eu coloco uma cebola, coloco alho, só que eu vou colocar alho em pó, porque eu tenho aqui esse tempero, então fica até mais prático. Depois nós vamos colocar farinha. Eu vou utilizar farinha de trigo, mas tu pode colocar outro tipo de farinha da tua preferência. Eu já fiz também com farinha de aveia, que fica mais saudável e fica maravilhoso, fica muito bom também. Como eu não tinha hoje, eu vou fazer com farinha de trigo mesmo. Eu também coloco azeite de oliva e temperos diversos. Temperos que tu goste. Eu vou colocar páprica picante, pimenta do reino, o alho em pó que eu falei pra vocês, e acho que é isso. E também coloco sal a gosto, é bom tu ir provando. Eu coloco tudo no processador, fica muito mais prático, e eu deixo triturar bem. Então depois eu vou mostrar pra vocês, fica bem triturado. Caso tu não tenha processador, tu pode fazer na mão, pode ralar a cenoura na mão, mas rala o máximo que tu conseguir, assim, deixar ela bem fininha, bem pequenininha, que fica melhor depois pro hambúrguer. E a cebola também cortadinha bem pequena, para que tu não sinta também os pedaços de cebola, para que deixe só aquele tempero bom. Então é isso, vou mostrando agora aqui o passo a passo para vocês. Já coloquei aqui no processador as cenouras, eu cortei elas desse modo bem grosseiro mesmo, e a cebola também. Eu não vou colocar os temperos aqui, porque eu prefiro colocar depois e misturar com a colher. Mas, se tu quiser, tu já pode colocar aqui no processador, que não tem problema. Então agora eu vou processar e depois eu mostro para vocês como que fica. Essa aqui é a textura que eu deixo. Então eu trituro bem para deixar bem pequenininho, fica quase desmanchado assim. Mas se tu quiser, tu pode deixar um pouquinho maior, caso tu não tenha processador, vai ficar um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Faz o máximo que tu conseguir assim de deixar ele bem trituradinho. Agora eu vou colocar os outros ingredientes, vou colocar o azeite de oliva e é a gosto, então coloca a quantidade que tu desejar. Se tu não gosta, também não precisa colocar, ele não altera a receita. Eu coloco porque eu gosto do sabor. E eu vou colocar o restante dos ingredientes, vou colocar o sal e os temperos, tá? A farinha eu vou deixar por último e aí eu mostro aqui pra vocês.
Já coloquei os temperos, o alho em pó, páprica picante, pimenta do reino, sal, azeite de oliva, tudo a gosto e vai depender da quantidade de cenouras que tu tem, né? Então tu vai ter que colocar mais ou colocar menos. Como é uma saladinha, por enquanto, não tem nada assim que tu não possa comer, vai provando e vai vendo o teu gosto. Já misturei todos os temperos e agora vou ir acrescentando a farinha, que também é de olho, porque vai depender da quantidade de cenouras que tu tem. Eu vou colocando aqui e aí eu mostro para vocês o ponto que tem que ficar no final, independente da quantidade de cenouras que tu tem. Eu fui acrescentando farinha no olho mesmo e misturando até chegar nesse ponto, que é o ponto que tem que ficar. Então ele fica bem firme, ó, bem firme, para te modelar na mão. E aí não pode grudar na tua mão, sim, ele vai dar uma grudadinha, mas ele não pode ficar muito molinho, tá? Ele fica mais firme, ó. Então vai colocando farinha, mistura bem, até tu conseguir chegar nesse ponto aqui, que fique bem firme, fique uma massinha mesmo, como se fosse uma massa bem firme. E agora nós vamos modelar. Finalizados os hambúrgueres, rendeu essa quantidade. Foram 11 hambúrgueres nesse tamanho, que é o tamanho que cabia na palma da minha mão. Eu fui modelando com a mão mesmo, mas aí tu pode fazer da forma que tu preferir. Eu acho esse tamanho aqui um tamanho bom. Fica bom tanto para colocar no pão quanto para comer junto com a comida. Então, para nós funciona muito bem. Ele fica na espessura mais ou menos de um dedo, mas tu pode fazer mais fino, pode fazer maior, aí tu vai testando. Precisa congelar antes de fazer, tá? Antes de preparar ele ali para comer. Então, se tu for fazer no mesmo dia, faz pela manhã para que tu possa comer à noite, por exemplo, né? Se teu congelador dar conta de congelar ele ali nesse mesmo dia. Então, eu coloquei nessa travessa de vidro, coloquei um plástico filme antes, por baixo, e coloquei os hambúrgueres. Eu vou colocar direto assim no congelador e vou esperar eles congelarem. E aí depois eu posso colocar todos eles no mesmo saquinho, porque eles já vão estar congelados, não vai grudar um no outro. Então agora nesse primeiro momento deixa eles afastados um do outro. Espera congelar bem, se tu for guardar, se tu for armazenar. Espera congelar bem e depois tu pode colocar todos eles no mesmo saquinho se tu desejar. E na hora de prepará-los, tu não precisa fritar eles em óleo. Tu pode só colocar, esquentar uma frigideira, colocar um fiozinho de azeite, um pouquinho mais assim, e ir dourando, virando dos dois lados. Demora um pouquinho para poder dourar bem, faz ele congelado, tá? Não deixa ele descongelar. Tira ele da geladeira, do congelador congelado mesmo, e já coloca na frigideira. E aí tu vai colocando azeite ali um pouquinho, não precisa mergulhar em óleo. E vai fazendo na frigideira, vai selando, vai virando até ele ficar bem dourado e poder cozinhar no meio. Então me contem o que vocês acharam dessa receita, façam aí na casa de vocês, testem e depois voltem aqui no vídeo para me contar se o pessoal gostou. Como eu falei para vocês, eu faço de olho, então sempre rende uma quantidade diferente, vai depender da quantidade de ingredientes que tu tiver, né? Principalmente da quantidade de cenouras. Então, eu sempre faço de olho por conta disso. Às vezes eu compro mais, às vezes eu compro menos cenouras. Às vezes é o que tem em casa e eu vou lá e faço rapidinho para fazer comer no dia mesmo. Mas hoje em especial eu gravei para deixar congelado para o meu puerpério. Provavelmente eu vou fazer mais ainda. Vou comprar mais ingredientes para ter uma quantidade maior estocada, congelada, porque às vezes a gente acaba fazendo no dia a dia mesmo, né? Eu fiz com essa finalidade de deixar para o puerpério, mas eu sei que eu vou acabar comendo antes também, então eu vou ter que fazer mais. Mas eu quis gravar para compartilhar aqui com vocês essa opção saudável. Tu pode tanto fazer e comer junto com comida, né? Também pode colocar num pão, fazer um sanduíche mesmo, um hambúrguer, que também fica muito gostoso. E tem diversas outras receitas de hambúrgueres, né? Eu já fiz de brócolis, já fiz de soja. Também dá para comprar carne moída e tu mesmo fazer o hambúrguer ou comprar o hambúrguer pronto de carne. Então tem inúmeras formas diferentes, né, com ingredientes diferentes que a gente pode fazer um hambúrguer
que é uma opção muito prática para o dia a dia, né? Então, depois para essa rotina do puerpério, que é bem intensa, é uma coisinha bem prática de preparar. E eu vou dar algumas outras dicas também para vocês de outros alimentos que eu estou deixando preparados e ainda vou preparar nesse restante da minha gravidez para deixar já congelado, que são carnes. Eu comprei frango, desfiei, cozinhei, desfiei o frango e deixei ele separado em porções para fazer no dia a dia. Então facilita porque ele já está desfiado, é só descongelar e fazer, preparar ali com um molho da forma que eu queira ali no momento, já facilita também. Dá para preparar carnes, deixar picado em quantidades já certas e deixar também separado, né, em porções ali que tu sabe que dá para uma refeição. Legumes eu quero comprar e deixar picado porções também. Legumes diversos, verduras diversas, cenoura, brócolis, vagem. O que eu encontrar, na verdade, eu quero comprar e deixar tudo picadinho em porções congeladas também, porque aí é só colocar direto na frigideira, os legumes não precisa nem descongelar, então é muito prático. Tem também eles já prontos no mercado, acredito que tem em todo lugar, mas aqui a gente encontra muito fácil sacos, embalagens de 1 quilo de vegetais já picados, então também facilita caso tu não queira fazer em casa, tu pode comprar pronto e deixar no congelador, e aí é só fazer ali na hora que tu precisa. O meu puerpério vai ser no inverno, então eu vou preparar alimentos assim mais quentinhos, né? Por isso que eu tô dando dicas assim de verduras, legumes. Eu também separei porções de aipim, mandioca, macaxeira, cada lugar fala de um jeito diferente, né? Mas também deixei porções separadas, já descascados, cortados, e aí depois é só cozinhar. Então também fica muito mais prático, né? Ter todas essas porções. Tu pode fazer sopa e deixar congelada. Tu pode fazer a própria comida e deixar em marmitas congeladas, né? Eu não gosto muito de comer comida assim, eu prefiro comida fresca do dia. Então, por isso que eu tô optando por fazer os ingredientes separados, né? E deixar eles congelados para que daí eu só faça lá no dia. Mas se tu gosta, se for melhor para ti, tu pode já deixar a comida toda pronta. E aí tem diversos vídeos aqui no YouTube dando dicas, ensinando a fazer essas marmitas, onde tu já deixa arroz, feijão, né, tudo pronto. Feijão também, feijão, lentilha, também é algo que tu pode deixar já pronto, cozido, deixa as porções congeladas e aí no dia tu só descongela, tempera e tá pronto também. Não precisa ficar cozinhando feijão todo dia ou seguido ali durante o teu puerpério, já facilita muito também. Então essas são as dicas que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem dicas também, me deixem aqui nos comentários, porque é sempre bom a gente trocar essas experiências, né? Uma auxiliando a outra. Então, se tiverem alguma dica aí de alimento, de um lanchinho, alguma coisa prática para mamãe aqui, é muito bem-vindo toda a dica. Espero que eu tenha auxiliado vocês e não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita. E os temperos da receita, né, vocês podem trocar, colocar a gosto mesmo. Eu coloquei o que eu tinha em casa e o que eu geralmente gosto de colocar assim nas receitas, e fiquem à vontade para modificar a receita e fazer da forma que vocês acharem melhor. Obrigada pela companhia em mais um vídeo. Deixem um like aqui, se inscreva no canal para me ajudar e até o próximo. Tchau!